Você já viu um CDB pagando 110% do CDI e ficou sem entender o que significa? Muita gente ainda confunde o significado da sigla CDB e CDI achando que é a mesma coisa. E o objetivo desse vídeo é justamente esclarecer para você o significado delas, para que você invista no mercado de renda fixa da melhor forma. E para você ficar por dentro de tudo, é só ficar comigo até o final. Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil, e para você que está chegando agora no canal, já clica no botão vermelho de se inscrever e curte esse vídeo. Assim você ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Então vamos começar esse vídeo falando sobre o significado do CDI. CDI é uma sigla que significa Certificado de Depósito Interbancário, que na prática funciona como um referencial dentro do mercado de renda fixa para determinar o rendimento da sua aplicação. Assim como, por exemplo, existem outros referenciais, como o caso da Selic ou o IPCA. E esse referencial vai existir em basicamente todos os produtos de renda fixa possíveis: CDB, LCI, LCA, CRI, CRA e também até mesmo na debênture. E o CDI, na prática, nada mais é do que uma taxa que existe de empréstimo entre duas instituições financeiras. Então vamos supor que o Banco Itaú vai fechar o dia no vermelho e está precisando de dinheiro para justamente ficar no 0 a 0. O que na prática ele faz? Ele pega dinheiro emprestado de uma outra instituição, como por exemplo o Bradesco, através dessa determinada taxa referencial CDI, que hoje está rendendo 14,15% ao ano. E quando você fizer um investimento de renda fixa e ver essa sigla CDI, significa que esse vai ser o determinado rendimento da sua aplicação. 100% do CDI, 110%, tudo vai depender do rendimento daquela aplicação em específico. E entendendo o significado de CDI, podemos partir para a segunda sigla, que é o CDB, que na prática é um investimento de renda fixa, onde você estará emprestando o seu dinheiro para uma instituição financeira, como por exemplo o Itaú, o Banco do Brasil, o Bradesco e o Banco Santander. E o ganho que você vai ter nessa aplicação está atrelado aos juros que foram contratados no momento inicial da aplicação. E para que você sempre se lembre do significado de CDB, a sigla significa Certificado de Depósito Bancário. E como essas duas siglas acabam se interligando? Como você pode ter, por exemplo, um CDB que rende 110% do CDI? Você vai entender isso exatamente agora. Dentro da renda fixa, existem três principais tipos que vão determinar a forma como a taxa no momento da contratação vai ser apresentada para você, investidor e investidora. A primeira forma é a taxa mais conhecida, que é a taxa pré-fixada, como por exemplo 15% ao ano, o que vai te proporcionar uma grande previsibilidade, porque você sabe exatamente quanto que vai render o seu dinheiro. A segunda possibilidade, que está justamente atrelada ao CDI, é o tipo de taxa pós-fixada, onde você tem um referencial pré-definido, como por exemplo 110% do CDI. Nesse caso, você não sabe exatamente quanto que vai render, mas você sabe que dentro daquele determinado período vai render 110% do CDI naquele momento. E geralmente, esse tipo de aplicação, atrelado ao CDI ou a qualquer outro tipo de taxa, acaba oferecendo como principal vantagem uma alta liquidez. E por fim, nós temos os títulos híbridos, que vão unir uma parte pré-fixada e uma taxa pós-fixada, como por exemplo IPCA mais 6% ao ano, e nesse caso em específico dessa aplicação, você vai ter uma alta proteção em relação ao IPCA. E existem também aplicações híbridas atreladas ao CDI, como por exemplo CDI mais 3% ao ano. E como na prática a gente consegue calcular o rendimento de uma aplicação atrelada ao CDI? De uma forma bastante simples. Pega nesse caso esses dois exemplos. Hoje o CDI de maneira anual está oferecendo um rendimento de 14,15% ao ano, como eu mencionei alguns minutos atrás. Então, se você investe o seu dinheiro hoje numa aplicação que promete render 100% do CDI, significa que o rendimento dela será de 14,15% ao ano, desde que o CDI permaneça com esse mesmo percentual. E ele vai acabar variando de acordo com a taxa Selic, com a taxa de juros. Quando o juros subir, o CDI vai acabar subindo também. Por outro lado, quando a Selic cair, o CDI também tende a cair. E um outro exemplo é uma aplicação que rende 110% do CDI, ou seja, um pouco acima do CDI de fato. Nesse caso, a rentabilidade é de 15,57% ao ano. E quando falamos de CDB, temos também uma proteção chamada FGC,
onde você tem uma proteção até R$250 mil por CPF ou CNPJ por instituição ou conglomerado financeiro, tendo como limite R$1 milhão que se renova a cada 4 anos. Então, se você foi lá e investiu R$100 mil num CDB do Banco Itaú e ele de repente quebrou, você vai conseguir recuperar esse dinheiro através do acionamento do FGC, porque você não passou dos 250 mil. E o último ponto a ser mencionado em relação ao CDB é que todos eles possuem um desconto de imposto de renda na fonte, ou seja, quando você resgatar a sua aplicação, automaticamente o imposto será retido. E nesse caso, a alíquota de imposto está atrelado ao prazo que você deixou aquele investimento lá aplicado. E quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro, menos imposto você vai pagar, como você está vendo agora. Se você deixar a sua aplicação por até 180 dias, o imposto é de 22,5%. Se você deixar de 181 a 360 dias, o imposto é de 20%. De 361 a 720 dias, o imposto é de 17,5%. Por fim, se você deixar a sua aplicação num CDB por um prazo acima dos 720 dias, o imposto é de apenas 15%. Então, por exemplo, se você investiu o seu dinheiro num CDB que rende 100% do CDI, que hoje vai dar 14,15% ao ano, ao longo de 365 dias, você vai ser tributado na faixa dos 17,5%, que justamente se encaixa nesses 365 dias. E uma pergunta muito comum é: qual que rende mais, CDI ou CDB? E como você já deve ter chegado à conclusão, são coisas completamente diferentes. CDI é um índice de referência, enquanto o CDB acaba sendo uma opção de investimento na renda fixa. E uma frase que você pode deixar anotado para sempre lembrar o significado delas é a seguinte: você investe no CDB que rende um determinado percentual do CDI, 100%, 110%, 115%, ou determinado outro percentual. E quando que na prática faz sentido você investir o seu dinheiro num CDB que rende um determinado percentual do CDI? Primeiramente, tenha em mente que é necessário que aquela aplicação tenha um rendimento de pelo menos 100% do CDI, que é o rendimento mínimo que você tem que exigir, que na prática vai representar uma rentabilidade muito parecida com a taxa Selic. Se por outro lado você encontrar um CDB que rende 95% ou 90% do CDI, nesse caso não faz sentido. Segundo ponto, CDBs atrelados ao CDI geralmente são excelentes opções para objetivos de curto e médio prazo. Longo prazo não se encaixa porque você não tem uma garantia de rendimento acima da inflação. Então, se você investe o seu dinheiro num CDB que rende 100% do CDI e ao longo de um prazo de 10 anos ele rende 9% ao ano, só que a inflação bateu 7% ao ano, o seu rendimento líquido vai ser muito pequeno, e nesse caso faria mais sentido pegar uma aplicação atrelada ao IPCA. Por esse motivo, CDB, que rende um determinado percentual do CDI, é interessante para objetivos de curto e médio prazo. O terceiro ponto é que se encaixa muito bem para uma reserva de emergência, rendendo justamente 100% do CDI em uma grande instituição financeira que eu já citei algumas anteriormente. Itaú, Bradesco, Banco do Brasil ou Santander são excelentes opções para sua reserva. E além de todos esses pontos, é necessário você avaliar a liquidez daquele investimento, se tem liquidez diária ou só no vencimento. Se for uma liquidez só no vencimento, ou seja, você vai ter que deixar o seu dinheiro preso até o vencimento, é importante que você saiba quando que ele vai ser na prática. Daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, para que você consiga se planejar. E por fim, é importante você sempre avaliar o imposto que vai ser descontado na prática, dependendo do prazo que você deixar o seu dinheiro naquele CDB. E para que você aprenda a encontrar os melhores CDBs disponíveis hoje no mercado, e não fique preso só à renda fixa, mas também aprenda a investir no mercado de renda variável, eu tenho um curso de investimentos onde você aprende a fazer tudo isso na prática, chamado A Capital do Dinheiro, onde lá você vai aprender a investir o seu dinheiro com muito mais segurança, com maior potencial de retorno a longo prazo, sem que você precise ficar horas e horas estudando e acompanhando o mercado. Para mais informações, é só escanear o QR Code e entrar no site, ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Então, nesse conteúdo, você conseguiu entender a diferença entre CDI, que é um índice de referência, e o CDB, que é uma aplicação dentro do mercado de renda fixa. Se você gostou, curte, se inscreve e ative o sino para que sempre que sair um vídeo novo por aqui você seja informado. Eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado para que você saiba exatamente o próximo vídeo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima!